João, Evangelho, o quarto do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João é o quarto. Capítulo 10, quem achou diga amém. Amém. Vamos ler a partir do primeiro verso, irmãos, que diz assim: Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o quê? É ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e essas ovelhas e as ovelhas o seguem. Por quê? Porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Por quê? Porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que é que lhes dizia. Não entenderam o que era que lhes dizia. Amém? Dê uma paradinha aí, preste atenção aqui, irmãos. Você lembra que o salmista Davi, no Salmo 23, ele faz uma declaração muito forte, dizendo, a partir do primeiro verso: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi, sendo pastor, desde a sua mais tenra infância, sendo responsável por guiar, cuidar, proteger ovelhas, quando ele então vai declarar a sua visão a respeito do cuidado de Deus, quando ele vai falar a respeito de como ele via o agir de Deus sobre a sua vida, ele faz então uma comparação dizendo: o Senhor, Ele é o meu pastor. E eu já preguei aqui em outras vezes a respeito desse texto, especificamente do Salmo 23, dizendo que Davi olha para dentro de si e vê que ele próprio tinha cuidado com as suas ovelhas a ponto de arriscar a sua própria vida, de doar a sua vida para a proteção das suas ovelhas. Você lembra quando ele declara isso ao rei Saul, dizendo: eu matei um urso, eu matei um leão para proteger uma ovelha minha. E ele então, penso eu, deve ter colocado na balança do seu pensamento, do seu julgamento, e disse: eu, que sou humano, sou falho, sou frágil, mas me coloco como guardador fiel, como um protetor fiel das minhas ovelhas, a ponto de colocar minha vida em risco a favor delas. Muito mais é o meu Deus. Então é como se Davi dissesse: se eu pudesse comparar algo que eu conheço, se eu pudesse comparar Deus com algo que está ao meu alcance de entendimento, então compará-lo-ei a um pastor, e ele é o meu pastor. E agora Jesus retoma essa figura, dizendo: olha, deixa eu falar para vocês, eu sou o pastor, e não só o pastor, mas o bom pastor. Amém? E as minhas ovelhas, elas me seguem. Por quê? Porque elas conhecem a minha voz. Elas não seguem o estranho, porque elas não reconhecem a voz do estranho.
Aqui, irmãos, eu já posso indicar para vocês, mesmo não sendo a única maneira, mas é uma das quais nós podemos identificar quem segue e quem não segue a Jesus Cristo. Porque se a pessoa é ovelha, ela segue, ela reconhece a voz dele. Nós cantamos aqui propositalmente a canção que diz: através de quem vier, e falar de Deus e do seu amor. Quando você é ovelha do Senhor Jesus, você reconhece a voz dele na palavra de Deus, você reconhece a voz dele num louvor, numa adoração, você reconhece a voz dele na própria natureza. Eu lembro com saudade da minha infância de um irmão obreiro da obra, irmão Eugênio, lá em Mossoró. Se alguém estiver assistindo e puder mandar esse abraço para ele, Messias Eugênio, que é filho dele, transmita esse abraço para o seu pai. Eu lembro com satisfação, irmãos, um senhorzinho da obra de Deus, obreiro fiel. Mas eu achava tão lindo quando estava chovendo. E lá na minha região é assim, é muito seco, é muito árido, é sertão. Mas quando chove, chove, irmão. E troveja muito, e é alto. E eu lembro que eu pequeno ainda, estava na igreja, e quando chovia e trovejava, irmão, cada trovão era um glória que ele dava. Eu achava aquilo tão interessante, porque ele não só glorificava, ele pulava, cada trovão, sabe, enquanto a gente se assustava com medo, ele glorificava. E eu ainda pequeno entendi que aquele homem, ele reconhecia a voz de Deus na própria natureza. Amém? Você já glorificou a Deus com trovão? Tá? Ele sempre. Lembro com saudade dessa cena. Então, o verdadeiro servo, a verdadeira serva do Senhor, nunca despreza, jamais despreza a palavra, o ensino, o entendimento, porque reconhece a voz do seu Senhor. Aqui eles não entenderam do que ele estava falando, porque se esqueceram do que Davi havia dito, se esqueceram que na verdade Jesus estava cumprindo o que por profecia, o que através de profecia Davi já havia dito: o Senhor é o meu pastor. E agora Jesus, o Deus conosco, confirma isso: eu sou o pastor, o bom pastor. Vamos aqui ao verso 7. Tornou, pois, a dizer-lhes, já que eles não haviam entendido, né? Vamos melhorar esse entendimento, vamos aprofundar. Ele disse: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem somente senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Atenção ao verso 11. Marque esse versículo, ele é muito lindo, é poderoso. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você reconhece o bom pastor por isso, porque ele doa a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, verso 12, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e o que? Dispersa, espalha. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. E ele reforça mais uma vez, eu vou pedir também para que você marque esse outro verso, o 14. Ele disse: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Amém? Intimidade, proximidade.
Se você for um curioso, se você for uma pessoa atenta, depois pesquise a respeito de pastoreio. Literalmente estou falando do pastor de ovelhas. Você vai encontrar muitos vídeos, muitos retratos, eu não estou falando de fotografia, mas eu falo de cena, onde é muito claro isso. O pastor das ovelhas fala, elas reconhecem a sua voz. Ele começa a andar e elas vão lhe seguindo. Elas não vão à frente, elas não vão de lado, elas vão lhe seguindo, porque elas reconhecem a sua voz. Qualquer outro que as chame, elas não vai, elas fogem. Jesus não está fazendo apenas aqui uma figura, ou nos apresentando apenas uma parábola solta, sem um fundamento. Ele está falando de algo concreto. As ovelhas, animal, elas escutam a voz do seu cuidador e seguem. Elas reconhecem Ele e vão aonde Ele vai. Amém? Amém? E Ele toma então essa imagem para si próprio, além de confirmar a palavra que Davi havia dito, inspirado pelo Espírito Santo. Ele agora reforça isso, dizendo: eu não sou apenas o pastor, mas também sou a própria porta. Amém? Sou a própria porta. Diga graças a Deus. Irmãos, por favor, retorne um pouquinho. Você está em João. Vá ao segundo evangelho, o evangelho de Marcos. Você está em João, volta a Lucas e chega em Marcos, capítulo 6. Eu vou novamente pedir para você marcar esse texto, irmãos. Marque isso, releia isso depois, retome essa narrativa do Senhor Jesus. Marcos capítulo 6, o verso 34 nos diz: quem achou? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. Preste atenção no texto. Viu uma grande multidão. Qual foi a reação dele? Teve compaixão deles. De quem nós temos compaixão, queridos? De quem necessita de ajuda. Nós temos compaixão de quem nós identificamos que está em necessidade, que está em sofrimento. Amém? E diz aqui que ele saiu e se deparou com uma grande multidão, grande. E a reação dele foi ter compaixão. E por que ele teve compaixão? Olha o que o texto diz. Porque eram ou pareciam com o quê? Com ovelhas que não têm pastor. E eu queria que você perguntasse aí, quem está perto de você em casa, faça o mesmo. Você que está assistindo nas redes sociais, na gravação, se pergunte também: com que parece ovelhas que não têm pastor? Parece com o quê? Tenta entender isso e tenta me dar uma resposta. Eu estou perguntando mesmo, não é retórico. O que você acha que parece ovelhas que não têm pastor? Quais são suas características? Com que elas parecem? Com quem que elas parecem? Hein? Nada? Ninguém? Se eu pudesse resumir, eu diria: uma ovelha sem cuidados, com espinhos. Aqui na nossa região, eu não sei se os que vão assistir entenderão, mas nós temos uma planta que você sabe muito bem, chamada carrapicho. Qualquer animal de pelo que passa por ele, aquilo engancha, é ou não é? Em linha, né? Nós falamos assim. O pelo deixa o negócio, às vezes tem que sair na tesoura, é ou não é verdade? Sim ou não? Sim. E eu fico imaginando então ovelhas
com a pelagem suja de lama, de terra, porque você sabe, eles criavam ovelha não era só pela carne, mas principalmente pela lã. Era a coisa mais valiosa de produto que ela fornecia aos seus cuidadores. E você conhece pela lã se a ovelha é ou não cuidada. E os irmãos fiquem tranquilos que a lã aqui não é cabelo, tá? Porque senão a gente estava um pouco enrolado com isso. Mas, sabe, a expressão, a vivência. Você nota claramente quando alguém se desvia do caminho do Senhor, quando alguém se afasta de Deus, que há algo diferente na vida da pessoa. Não sei se você já teve essa triste experiência de conhecer alguém que estava firme com Deus e depois ver aquela pessoa sem Jesus. É nítido a diferença, sabe? Muda, as coisas mudam e mudam para pior, estou dizendo, sabe? Então ele olha e vê aquelas ovelhas e a visão que vem para Jesus é exatamente a mesma. Ovelhas que não têm pastor, não sabem para onde ir, não sabem, sabe, o caminho correto de seguir. Elas vão, não é que elas não vão, elas elas vão, mas elas não vão para o caminho certo. Por favor, olhe a imagem das ovelhas. Elas normalmente seguem umas atrás das outras. Quando estão em pasto aberto, elas têm a tendência de fazer fila. Você acredita nisso? Fila. Quando o lugar é estreito, elas vão, sabe, se acumulando, mas tendem a funilar para ficarem atrás do seu pastor. E ele tem compaixão dessas pessoas, tem compaixão da multidão. E quando nós temos compaixão, nós temos a tendência a querer ajudar, a querer fazer alguma coisa. E olha que linda é a atitude de Jesus, ao identificar que aquelas pessoas pareciam ovelhas sem pastor. Diz a Bíblia Sagrada: e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Irmãos, vamos ler novamente todo o verso. E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eu quero te fazer pergunta, mesmo sendo estranho aos ouvidos de alguns, mas tente me responder. Por que Jesus não pegou eles e abraçou-lhes? Não seria uma demonstração de carinho, de compaixão? Por que Jesus não sentou e afagou alguns deles? Ou, como era costume dos judeus, dar um ósculo santo, um beijo, um abraço? Por que ele não operou um milagre? Vem cá, quem está doente aí? Quem está endemoniado? Vem cá, vou abençoar todo mundo, estou com compaixão de vocês. Será que não tinha doentes naquela multidão? Será que todo mundo estava liberto? Ninguém estava precisando de libertação? De vício espiritual? Ninguém? Olha como é que ele demonstra compaixão, ensinando-lhes, falando muitas coisas. É impressionante ver como muitos não conseguem entender isso. Para mim é incrível, não crível. Eu fico assim sem entender como é que alguns não conseguem enxergar isso. Que a demonstração de amor e carinho, compaixão, não é necessariamente chegar para alguém e dizer eu te amo. Aliás, Jesus nunca disse para uma pessoa específica. Ele chegou a dizer para o grupo, ele chegou a dizer, da mesma forma que o meu pai me ama, eu amo vocês, mas ele nunca chegou para uma pessoa específica, isoladamente, nem João, que era o mais carinhoso, para dizer eu te amo.
Eu não estou recomendando que você não diga, por favor, não entenda assim. Não pegue as minhas palavras, distorça, tire de contexto. A maioria dos homens que, iguais a mim, foram criados sem muito carinho, sem muito afeto. Não quer dizer que você não consiga aprender a demonstrar carinho. Não é disso que eu estou dizendo ou falando. Nem é essa a intenção da minha expressão. Mas eu estou dizendo que muitas vezes as pessoas não conseguem se aperceber que o transmitir ensinamento é uma das maiores formas de amor, de compaixão, e é a menos reconhecida. Você está me entendendo, sim ou não? Sim ou não? Irmãos, eu estou falando de Jesus. Teve compaixão, e a atitude dele não foi impulsiva, não foi intempestiva, não foi sem nexo, sem direção. Ele é Deus, e como Deus, a demonstração de compaixão escolhida para aquele momento foi parar tudo para ensinar-lhes muitas coisas. Amém? Amém? Pergunto, até preguiça de dizer amém vocês estão, né? Pergunto, porque eu faço isso há muitos anos, me baseando na lei do reconhecimento. Você reconhece isso? Você reconhece esse cuidado, reconhece esse amor, reconhece esse carinho, essa compaixão daqueles que investem sua própria vida para ensinar você? Eu sei que você vai dizer, pastor, está puxando sardinha para o lado dele. Estou, porque faço, mas não só eu, não só eu. Amém? Há pessoas que tentam te ajudar e você não deixa. Há pessoas que se preocupam com sua espiritualidade e você não reconhece. Há pessoas que tentam impedir que o mal te alcance, que o mal te, destroce, e você não reconhece isso. Muitas vezes. Não estou dizendo que ninguém aqui reconhece, por favor, tá? Entenda a minha mania de superlativo e generalização. Quando eu digo você, eu estou falando especificamente a pessoa que não faz, eu não sei quem é. Se eu soubesse, eu apontava com o dedo. Apontava mesmo, eu apontava. Se ele me revelar, eu aponto. Eu digo, é você não reconhece. Mas ele não me falou quem, só falou alguém, então eu digo você. Você está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Demonstração dele, ensinar muitas coisas. Irmãos, isso é prova de compaixão. Isso é prova de que ele observou que estávamos sem direcionamento, que estávamos perdidos, caminhando aí à toa na vida. Essa semana estava aqui em atendimento pastoral e achei linda a expressão de uma pessoa. Veio falar comigo e disse, olha pastor, eu quero servir a Jesus. Eu conheço ele desde criança, mas depois que o Senhor pregou aqui essa mensagem de Jó, eu descobri uma coisa. A pessoa me disse, eu só conhecia Deus de ouvir falar. Estou na igreja desde criança, mas só conhecia Deus de ouvir falar, e não quero mais isso para mim. Eu quero ter relacionamento, eu quero ter aliança com Deus. Eu achei lindo, irmãos, isso. Amém? E a pessoa disse para mim, pastor, me ensine, eu quero aprender. Eu jubilei na hora, eu não demonstrei muito, porque eu estava muito concentrado no atendimento, deixando o Espírito Santo falar comigo para poder falar com a pessoa, mas eu jubilei por isso. Eu disse, era isso que eu ansiava, era isso que eu estava esperando esses anos todos. Alguém chegar para mim e dizer, eu quero aprender, me ensine. Amém? Porque eu nunca aprendi a pregar. Eu acho tão lindo os pastores eloquentes, aqueles que estremecem a multidão, aqueles que faz o fogo cair. Eu não sou desses. Eu fui levantado para ensinar. Amém?
para ensinar. E essa é uma demonstração de amor da parte de Deus para a sua vida. Diga graças a Deus. Então eu queria te ensinar algumas poucas coisas aqui nessa manhã. Jesus ensinou muitas, eu não vou ter tempo para ensinar muitas. Eu queria ensinar poucas, mas essas poucas eu gostaria que você aprendesse, porque foi Ele que me acordou, mudou todo o esboço que eu tinha preparado para pregar, sabe, em cima da hora. Ele falou: muda isso, vem para cá, vamos comigo. Eu falei: tá bom, o Senhor é que manda, em nome de Jesus, o Senhor é que diz, amém? Diz aqui a Bíblia Sagrada, por favor, olhem em Isaías capítulo 1, Antigo Testamento, bem depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Isaías, hein? Chegou? Pronto, é aí mesmo. Capítulo 1, versículo 19, você já ouviu, mas eu quero que você aprenda hoje. Ele disse: se quiserdes e me ouvirdes. São duas colocações, são duas posições condicionantes. No final do versículo tem bênção, promessas de bênção. Mas antes de chegar nessa bênção, Deus coloca duas condições. Primeira, se quiserdes. Segunda, me ouvirdes. Vamos aprofundar aqui. Querer, irmãos, pode ser sinônimo de desejar, de almejar. Amém? Mas querer o quê? Querer o quê? Normalmente nós somos tendenciosos a pensar assim: querer a bênção. Não é? Se quiser me ouvir, comereis o melhor ou o bem dessa terra, dependendo da versão. Então a gente vai logo para o bem, para o melhor da terra. Bênção, bênção, querer bênção. E não é só isso, é também, mas não só. Querer ouvir. Anote isso. Além da bênção, também é bênção, mas aqui fala também de querer ouvir, desejar ouvir. Se você quiser e se você ouvir, porque nem todo mundo que quer faz. Você lembra que eu já ensinei que os hábitos são mais fortes do que o desejo? Eu tenho um desejo, eu quero, mas às vezes o hábito é mais forte. Levante a mão quem leu a Bíblia essa semana em casa. Baixa a mão. Os outros não leram por quê? Porque não quiseram? Porque pegaram a Bíblia e falaram assim: eu não, estou com vontade não. Eu não, estou sem tempo. Foi isso? Nem sempre. Às vezes a pessoa queria ler mais, ela queria orar mais. Eu tenho certeza que entre vocês há pessoas que acham lindo a revelação da palavra. Eu tenho certeza disso, que quando você escuta a mim, a pastora, os evangelistas pregando, você fala assim: poxa, queria ser assim também, ler, entender, vir essas coisas assim que eu não enxerguei, mas quando a pessoa está falando parece tão óbvio, está tão claro, queria que fosse claro para mim também. Então querem, mas o hábito é mais forte. O hábito de gastar tempo nas redes sociais, o hábito de gastar tempo... eu preciso falar uma coisa importante que eu faço também, tá? Eu faço também, séries. Eu também faço, eu também assisto. Mas sabe que aquilo é uma armadilha? Sabia que aquilo é uma armadilha
Porque você assiste um episódio, aí eles botam um negócio crucial, sabe aonde? No final. Aí você fala assim, só mais um, né? Vai me ver o que vai acontecer, porque agora eu fiquei curioso. Não vou conseguir dormir com esse negócio na cabeça, pensando no que aconteceu. Só mais um. Aí desenrola aquilo. Quando está terminando o segundo episódio, ou o segundo, né? É episódio mesmo, né? Fala. Aí eles botam outra coisa mais crucial do que a que foi no episódio anterior. Aí você atiça a curiosidade e fala o quê? Só esse. Depois desse eu vou dormir. Quando você dá conta, já é 3 da manhã. Bem ligeirinho. E eu não vou nem para pedir para levantar a mão, mas eu tenho certeza que há alguém aí que já varou a noite. Amanheceu o dia, quando se deu conta, era 6 da manhã. E já inventaram até um termo para isso. Maratonar. E nós já nos programamos para isso. Não, hoje é o dia de quê? De maratonar. Agora, olhando no olho, mantenha a distância, mas olha no olho dessa pessoa e pergunte mesmo, tu já maratonou na Bíblia? Pergunta aí, já maratonou na Bíblia? Já, pastor. Peguei ali a genealogia, vamos embora. Quando eu pensei que não, já estava em Salmos, não é? Não é verdade, né? Não faz assim, o povo não faz? Peguei e saí lendo, né? Chorava, filho de, né? Com 10 nomes tu já estava dormindo. E tem gente que fala assim, pastor, não sei o que é isso. Quando eu começo a ler a Bíblia, dá um som. A Bíblia é incrível, porque ela é um livro que tem história, poesia, né? Tem romance, né? Tem guerra. Só não tem uma coisa: ficção. Tudo que está lá é verdade. Amém? Amém? Você está me entendendo, sim ou não? Vou perguntar de novo, que é para essa pessoa tomar vergonha na cara. Olha que o irmão é. Tu já maratonou na Bíblia? Por favor, dou um desafio para você hoje. Pega um dicionário da língua portuguesa, principalmente os antigos, né? Eu falo assim, as versões dos anos 90 para trás. Procure, pesquise a palavra servir. Dentre os seus sinônimos, você vai encontrar um que é assistir. Ou seja, assistir é o mesmo que servir. Entendeu? Entendeu? Amém. Glória a Deus. Se quiserdes uma expressão de vontade, Deus não quer ninguém fazendo isso à força. Deus não quer que você tome o vir para a igreja como fardo. Eu vou mexer com você hoje, vou aproveitar que você está com o coração aberto. Pergunta de novo aí para o seu irmão aí. Tu já deu desculpa para não vir para a igreja? Já deu? Não, está nublado, vai chover. Ou fez sol, vou estender roupa. Ou lavar roupa, as irmãs. Ou fui no Alecrim hoje. Estou tão cansado. Eu não vou dizer quem, mas tem pessoas aqui que se divertem indo para o Alecrim. Irmãos, eu vou e volto nas carreiras, que eu não aguento tanta gente gritando, falando. Eu fico num desespero só. Tem gente que acha o máximo, mas eu estou falando que eu vou e volto cansado, porque me deixa muito agoniado, né? Muita gente gritando, muita gente esbarrando, né? E comigo é interessante, eu não sei com vocês, mas comigo o povo bate nos meus ombros e pisa no meu pé, tá? Eu não tenho muita sorte quando eu vou lá, não. Né? Você está me entendendo? Sim ou não?
Vou perguntar de novo. Pergunte para o seu irmão: você já deu desculpa para não vir para a igreja? Desculpa para os outros e para si próprio. Se convencer: ah não, hoje não. E agora, depois que estamos transmitindo, né? É fácil dizer: não, hoje eu fico e vou assistir a transmissão. Como se fosse a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você que está acompanhando de casa, vou te dizer, não é a mesma coisa. Se você nunca foi na igreja, te garanto, não é a mesma coisa. Esta é uma ferramenta para quem não pode, não para quem não quer. Amém? Amém. Diga aí, olha com você isso aí, diga aí, seu irmão. Diga aí, irmão. Aproveita a promoção. Amém? Amém. Ninguém quase disse, tá tudo. Vou dizer, não, pastor, é comigo também. Vou ficar quieto aqui na minha. Tá bom. Se quiserdes e me ouvirdes. Irmãos, aqui está falando de um pastor, porque novamente eu retomo o entendimento que disse Davi e que disse o Senhor Jesus: as ovelhas, elas seguem, ela escuta a minha voz e ela me segue. Ela deseja isso. Ele não precisa colocar um cabresto, pronto, falei certo. Um cabresto. Não precisa colocar uma corda no pescoço. Você faz isso, sabe com quê? Com boi. Você faz isso com cavalo, com mula, com jumento. Ovelha não precisa. Ovelha não precisa, basta chamar e ela vem. Vindo, basta ir que ela segue. Ovelha é assim. Então ele diz: se você quiser e você me ouvir, então você vai comer o melhor desta terra. Querer o que, pastor? Querer aliança com Deus, querer ouvir Deus e querer a bênção. Anote isso. Querer aliança primeiro. Não é querer a bênção primeiro, é querer a aliança primeiro. Eu não estou com Deus pelo que Ele tem para dar, eu estou com Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Então, a primeira coisa que eu quero é aliança. Aliança. Se eu quisesse Deus apenas pelo que Ele tem para dar, então quando Ele não dá, eu não o iria querer. Eu não o iria querer. E quantas pessoas largam Jesus? Abandonam Jesus por quê? Porque estavam com Ele apenas em busca de alguma coisa. Uns queriam porta de emprego, outros queriam prosperidade, outros queriam cura de alguma doença ou enfermidade, outros queriam, que Ele concedesse um relacionamento. Por isso que as pessoas o deixam, porque queriam algo dele e não Ele. Porque quando você quer Ele, nada mais te afasta. E quem diz isso não sou eu, é a própria Escritura, dizendo: nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Não dá para ter amor de Deus sem Cristo Jesus. Eu preciso ter aliança com Ele. Então, querer, primeiro, aliança. Segundo, ouvir, é discipulado, é aprendizado. Querer aliança, querer aprender. É o que eu digo sempre, irmãos, nunca deixe que o seu copo espiritual, estou falando, sua vida, esteja cheia, sem espaço para Deus. Pastor, o Espírito Santo faz transbordar, faz, mas deixa sempre espaço. Tem sempre espaço para mais, tem sempre espaço para crescimento. Amém? Amém? Seja sempre essa pessoa que diz: eu quero aprender mais de Deus, eu quero estar na tua casa, ansiar estar na presença de Deus, como Davi disse: é melhor um dia aqui nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Amém? Estar na presença de Deus. E por último, a bênção. Querer a bênção. Não tem nada de errado você querer ser próspero, de querer ter um bom salário, de querer ter uma boa casa, de querer ter seus bens, seus móveis, seus imóveis. Não tem problema nenhum de você prosperar. O problema está quando você coloca o amor nas coisas materiais.
Esse é o problema. Quem diz isso é a Bíblia. Ela expressa algo muito forte, dizendo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você me entende, sim ou não? Sim ou não? Em nome de Jesus. Deixa eu dar um exemplo aqui para encerrar. Isso não é meu, isso é contado faz muitos anos. Os pregadores contam que tinha um casal e eles estavam em crise, chegaram na igreja: pastor, precisamos de atendimento, porque estamos em crise e até pensando em divórcio. E o pastor foi atendê-los, e conversando com eles, foi perguntando quais eram as dificuldades, e falaram muitas coisas, e depois elencaram a principal briga entre eles. E a principal briga entre eles, eu me identifiquei muito com isso, muito mesmo. A principal briga entre eles era o supermercado. Eu mesmo não faço questão de ir, não gosto, tá? Não gosto. Se puder ter delivery, eu não gosto, simplesmente pelo amontoado de gente, aquele barulho, gente passando, eu fico perdidozinho com o carro na mão. E às vezes eu não dou sorte, que eu vou em dia de promoção, tá lá gente passando e eu fico desesperado, e o povo não obedece o trânsito, vai na contramão do supermercado e a gente esbarrando em gente. Enfim, eu me identifiquei com a questão. E ela disse: olha, pastor, nós somos casados, eu não lembro há quantos anos, eu vou chutar aqui um número só para exemplificar. Somos casados há 20 anos, e todo mês é a mesma briga. Aí o pastor perguntou a ele: o que foi, irmão? O que houve? Ele falou: pastor, eu não gosto de negócio de supermercado. Não gosto. Tá. Mas eu não entendi essa mulher, não. Ele perguntou: não entendi ela. Não compreendi essa mulher. O pastor perguntou: por quê? Porque faz mais de alguns meses que todo mês eu vou com ela. Aí o pastor: minha irmã, não entendi você. Você reclama porque ele não vai, agora está reclamando que ele vai? Ele vai ficar doido, assim, ó. Então ela diz uma coisa que é reveladora. Ela diz: pastor, o que eu queria é que ele quisesse ir. Você entende a diferença? Ele agora vai, mas não mudou nada, porque ele vai contrariado, ele vai com raiva, ele vai chateado. E o que eu queria é que ele quisesse ir. Eu me identifiquei com isso, muito. Então quando a esposa diz: vamos no mercado, eu falei: vamos agora. Quando chega lá, porque antes eu era assim, eu era, não sei se você era também, irmão. Se for, mude. Porque eu era assim: vamos. Eu botava o pé dentro: vamos, bota o que precisa, vamos embora. E as mulheres não são assim, irmãos. O homem indo para o mercado, como é que é? Ele faz a lista. O que é que falta? Falta arroz, feijão, macarrão, não sei o que, faz a lista. Ele já faz o cálculo mental, né? O trajeto, a gente já calcula o trajeto, pelo menos eu faço. A gente já calcula o trajeto. Se as coisas mais pesadas, que são os cereais, fica naquele lado, eu começo por aquele lado, porque eu vou colocar as coisas mais pesadas aonde? Embaixo. As outras coisas ficam em cima, não é assim? Isso facilita no caixa, não é assim? Botar as coisas, o que é condimento de um lado, o que é produto de limpeza do outro. Mas tem mulher que não é assim, meu filho. Ela vai logo nos produtos de limpeza. Aí chega lá na parte do shampoo, vai olhar um por um, porque ela vai ler se o troço tem sal, se não tem, se é para cabelo seco. Você já olhou se é para cabelo seco, oleoso, irmão? A gente vai no cheiro, meu. A gente abre, cheiroso, é esse mesmo. Pronto. Elas vão ler se tem sal. Eu vim descobrir isso depois. Eu não sabia que botava sal no shampoo. Mas tem uns que vêm com sal, aí elas preferem os que vêm soço, né? Aí vai na maionese.
ela vai ler o tanto de gordura, se é feito com gordura trans, que até agora a gordura também pode ser trans. Não sabia, fiquei sabendo, tá? Por isso que ela demora. Além disso, para tentar nos ajudar, elas vão ver o quê? O preço. E a gente tem dificuldade com isso, tá? A gente tem dificuldade. Se o homem sai para comprar uma calça, né? Eu, por exemplo, eu sou assim, eu sou sertanejo, meu filho. Eu entro na loja chique, na loja simples, para mim dá no mesmo. Eu pego a calça e boto aonde? No pescoço. Dobrou, deu no pescoço? É essa. Ela leva 10 calças para provar uma por uma lá no provador. Por isso que demora. Elas estão erradas? Então não. Então não. Elas não têm que ser apressadas porque eu sou apressado, entendeu? Entendeu, sim ou não? Então o que você faz? Se programa, meu filho. Vai no supermercado no dia que você tem tempo. Aí você se prepara, amanhece, os homens eu estou falando, amanhece o dia, faz uma oração, diz: Espírito Santo, vem na minha vida, me dá paz. Aí quando você for para o supermercado, vai assim: eu só tenho hora para entrar. Pronto. Vai acompanhando ela. Você é o motorista do carrinho, pronto. Você é o chofer do carrinho. Deixa a mulher, se está dentro do orçamento, solta ela lá dentro, deixa ela feliz, irmão. Deixa ela ler tudo que ela quiser. Ela vai voltar para casa feliz da vida, vai fazer um almoço maravilhoso. Você vai ter uma tarde ou uma noite linda em paz. Amém? Isso é grátis, irmão. Isso é grátis. Essa promoção do Black Friday aqui para você, tá? Então, na verdade, o que o Senhor está dizendo? Eu queria que você fosse comigo porque você quer ir. Eu queria que você me seguisse porque você desejou isso, e não entufado como você faz muitas vezes, e não reclamando como você faz muitas vezes, e não, sabe, alguém tendo que convencer você a estar na casa de Deus, como acontece muitas vezes. Essa semana eu coloquei nas redes sociais, acredito que você deve ter visto. Eu disse: eu sou de uma geração que nós nos alegrávamos em ir à casa do Senhor. Era com a expectativa, com alegria. Hoje tem culto. Eu sou de uma geração, irmãos, tão diferente, que a gente procurava culto. Quando não tinha culto na nossa congregação, do mesmo ministério, não tinha culto na nossa, a gente ia procurar nas outras congregações para ir para o culto. A gente gostava de estar na igreja. Hoje nós temos que convencer as pessoas a vir. Olha, hoje tem culto, como se ninguém soubesse. Irmão, hoje tem culto, você vai? Ah, eu vou ver. Quando o brasileiro diz eu vou ver, você está entendendo? Se quiserdes e me ouvirdes, ouvir. Isso está entre o querer e o acontecer. No meio disso, revelação, irmão. No meio disso tem o ouvir, o discipular. Jesus teve compaixão do povo. Não foi direto para o milagre, foi primeiro para quê? Para o ensino, para a palavra. Foi ensinar-lhes muitas coisas. Meu irmão, meu amado irmão, se Deus fosse colocar na balança e só desse a nós a medida que nós merecemos, nós estaríamos devendo. Pelo tanto que Deus já fez na nossa vida, pelo tanto de bênção que Deus já nos concedeu, e pelo tanto que nós retribuímos, estaríamos devendo. Graças a Deus que nós recebemos pela graça, por um favor que nós não merecemos. Amém? Amém? Se você quiser. Então eu te pergunto, você tem querido Deus? Sabe o que eu escuto algumas pessoas dizendo? Ah, eu não vim na igreja, mas eu estou com Jesus. Sabe como é que eu escuto isso? Posso falar? Posso mesmo? Eu escuto isso assim, ó.
Aí eu sou cristão, tem que virar o outro lado, né? Dá no outro aqui, meu filho, vai ficar reto, né? Porque se der só no lado fica torto. Eu não vou na igreja, mas eu não abandonei Jesus. Não é assim? É ou não é? Lembra a situação que eu falei um dia desse? Se você pergunta, a pessoa se zanga porque acha que você está julgando ela como desviado. Se você não pergunta, deixa a pessoa livre à vontade, ela também se zanga, porque classifica você como sem amor. Você está me entendendo? Sim ou não? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor ou o bem dessa terra. Aprenda isso, meu irmão. Nós somos ovelhas, nós seguimos a voz dele, não dos estranhos. Estranho nem adianta, o estranho nem adianta querer nos convencer, nós não vamos com ele, nós não seguimos porque não reconhecemos a voz dele como nosso pastor. Davi disse: o Senhor é o meu pastor, não é um deles, é o meu pastor, é esse que eu reconheço. Jesus então ratifica isso, confirma isso, dizendo: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me seguem. Amém? Eu as conheço e delas sou conhecido. Diga graças a Deus, aplauda o Senhor Jesus bem forte. Oh, aleluia! Que aquilo que o Espírito Santo nos alertou nessa manhã, que você coloque em prática na sua vida. Siga a Jesus, queira servi-lo, queira ouvi-lo. Não seja daqueles que precisam ser convencidos a isso. Tem que nascer de você desejo na sua vida. Assim como aquele esposo que ia, mas a esposa não aceitava, sabe, como algo bom, porque ele não queria estar ali. Não queria, era nítido. Da mesma forma, alguns estão fazendo com Jesus, estão na igreja, mas é nítido que não é de bom grado, é nítido que não é alegria, é nítido que não é com prazer. Que não sejamos nós desses, que tenhamos alegria, e a alegria até quando dizem vamos à casa do Senhor, alegria até nisso, em nome de Jesus. Eu queria falar com você que assiste essa mensagem, né, aí nas redes sociais ou na gravação. Querido, deixe e permita que o Senhor também guie a sua vida. Eu quero também fazer mais um pedido. Olha, eu tenho lutado aqui para que a palavra de Deus, ensinamentos como esse, cheguem a muitas e muitas mais pessoas. Me ajude, envie essa mensagem também para que outros possam ser abençoados. E se você quiser abençoar o nosso ministério, se inscreva ainda hoje no nosso canal no YouTube. Se inscreva, ative o sininho das notificações para que você seja avisado toda vez que eu enviar uma mensagem nova. Seja um colaborador do reino de Deus através do nosso ministério, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Eu creio que você vai ser canal de bênção em nome de Cristo.